gostaria também de chamar o Gilberto de Menstein, que está sentadinho aqui na frente, não só porque ele é uma pessoa profundamente comprometida com tudo que a gente está falando, mas porque daí ele pode nos auxiliar dando o pontapé inicial desse debate, fazendo a primeira pergunta para os palestrantes. Onde você quiser. No meio, assim, fica a única menina do time. A gente tem 15 minutinhos para depois poder continuar essa conversa durante o coquetel. A gente vai circular, para ganhar tempo, nós havíamos pensado em fazer perguntas escritas, mas vamos circular o microfone entre a plateia, então enquanto o Gilberto estiver formulando a dele e os nossos colegas estiverem respondendo, vocês também já podem levantar a mão para que as nossas colegas do Santander passem o microfone. A pergunta é bem simples. É possível ter uma economia criativa sem ter pessoas criativas? Eu falo isso pelo seguinte, pode parecer até um óbvio, mas como é que vocês vão fazer uma economia criativa quando a escola pública é tão ruim e mesmo a escola privada não forma pessoas criativas, mas pessoas que são repetidoras de testes, que não são treinadas a pensar fora da caixa? Não tem uma desconexão entre o sonho de cidade que vocês têm, o sonho de economia que vocês têm com a escola pública? Não é um papel de vocês tentar educar os educadores a fazer pessoas criativas? Que a educação entra aí. Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? A gente tinha até falado essa coisa, e eu acho que foi até uma inspiração de uma conversa que eu tive com o Gilberto lá, deve fazer já uns 5, 6 anos, que é enfrentar essa questão mesmo da educação, pegar as crianças, e eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, e isso tem que ser feito para além das escolas, sem a gente deixar de fazer tudo o que for possível para iniciar esse processo que vai demorar décadas de melhorar a escola pública. Essa é a minha opinião. Bom, isso daria para fazer uma conferência, certamente não seria feita por mim, mas eu tive uma experiência interessante. A questão educacional, sem dúvida, é fundamental em qualquer coisa desse país, né? E começando lá embaixo, né? Não adianta lá em cima, e escola pública também. Mas eu tive uma experiência muito interessante na Organização Mundial do Turismo, em 97, 98, que para os países de desenvolvimento nós fizemos um programa muito grande que é Educando os Educadores, né? E isso foi muito interessante para você formar aqueles que têm esse papel. Aqui é um pouco complexo isso, quando você aborda esse tema de capacitar e qualificar melhor aqueles que vão criar essas gerações futuras, né? Mas eu acho que isso passa, sem dúvida, por melhoria de políticas públicas e principalmente da gestão de políticas públicas voltadas para a educação, e eu acho que principalmente de uma certa humildade por parte de alguns segmentos da área educacional, de que é preciso investir um pouco na melhoria da sua qualidade. Eu percebo, eu sou um professor há 12 anos, né? Mas a gente se preocupa sempre em não passar vergonha perante o aluno, né? E para não passar vergonha, você tem que estudar antes do que você vai falar, para não ser pego, até porque muitas vezes, mesmo esse garoto despreparado, ele, às vezes, por conta desse mundo virtual, global da comunicação, ele é antenado em algumas coisas, né? Então eu vejo, Gilberto, que a melhor pessoa para responder essa pergunta seria você mesmo, que está estudando isso. E quando você fez essa pergunta, certamente você queria que voltasse para você, porque... Antes de voltar para você, quer dizer, eu acho, concordo com você, mas eu acho que, mais do que isso, acho que é um esforço de todos, mas acho que depende da criatividade aí também. Eu acho que a gente tem modelos de educação ultrapassados, em que a gente tem muita dificuldade em mexer, até porque é um terreno que fica todo mundo com certo receio de saber o que vai dar depois, mas eu acho que as próprias gerações novas, em função
das novas tecnologias e das mídias sociais, das redes, elas estão se sobrepondo aos modelos educacionais existentes. Quer dizer, eu acho que, da mesma forma que a periferia está trazendo soluções, ideias novas e suplantando o centro, eu acho que a gente está vendo também isso acontecer com a educação. Ela está sendo demolida pelo próprio usuário, que é o jovem, que é a criança, que não mais tem qualquer relação com o modelo educacional, que já para a gente era ultrapassado, né, o modelo de 1700, quer dizer, um modelo que não se aplica mais. E no século XXI, eu acho que o aprendizado e a educação, ela ocorre o tempo inteiro. A gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, o que a gente tem que fazer é fomentar mais canais de aprendizado. Por isso que eu falei que eu acho que a gente pode contribuir também sendo um canal onde se aprende, como a Flip como você faz com o Aprendiz maravilhosamente bem, e como a cidade pode ser. Eu acho que a cidade ela pode ser educadora o tempo inteiro. O trabalho das árvores que vocês fizeram na Vila Madalena, de identificar as espécies, sabe? Tem inúmeras formas de você fazer, inclusive, com que o jovem, com que a criança, ela aprenda de outra forma e seja mais... o resultado seja melhor para todo mundo. Eu não vou fugir da pergunta, não. Eu passei para lá porque acho que eles têm mais propriedade, mas nós, como banco, também temos um reaprender e um ensinar diferente. Nós criamos um círculo colaborativo, tem 4 anos, o Fábio ainda estava aqui, para promover a colaboração e o diálogo, né, quebrando a hierarquia, quebrando as distâncias. Então, é uma plataforma hoje que reúne 40 mil funcionários, pode ser acessado de casa, que é exatamente promovendo essa troca, essa riqueza do debate, da melhoria no dia a dia do banco, no atendimento. E, então, eu concordo com a Graça, eu acho que tem, hoje em dia, condições da gente estar saindo um pouco desses nós e dessas dificuldades que a gente tem para mudar políticas públicas, e a gente consegue, de alguma maneira, sobrepor isso, né? Eu tenho um filho de 9 anos também e vejo como ele é criativo e na natureza dele, né? E como é que ele vai buscar soluções, vai buscar perguntas, às vezes, vai buscar questões já usando a internet. E eu vou dar um exemplo próprio, né? Eu gosto muito de cozinhar com a minha esposa, mas eu não sou um exímio cozinheiro e eu nunca fui para escola nenhuma de culinária, né? Mas eu cozinho. E muitas vezes o que eu faço? Eu assisto na internet, no YouTube, né? E vários professores de receita, de uma mesma receita, e sai muito bom, né? Então eu acho que a economia criativa está aí acontecendo também em vários setores através do YouTube e de outros meios. Eu só queria concluir assim, já que eu não fiz para a pergunta voltar para a gente, de qualquer forma, estava conversando com a Caim aqui, que acho que vocês têm um slogan aqui, que fica aqui de compartilhado. Na cidade criativa, o céu não é o limite, é apenas o começo. Que é o lugar em que você não para de criar. E eu falei isso porque eu vi aquela foto ali do pessoal fazendo carro, não é isso? Quem mostrou a foto do pessoal fazendo carro? Foi você ou foi você, Mauro? Do sistema Foi Fernanda. E aí, você sabe que a escola que a gente conhece foi montada exatamente naquele modelo, mas exatamente, tanto que a sirene que a gente, da fábrica, foi reproduzida na sirene da escola. Então, como é que a escola é? Você tem várias salas de aula com vários assuntos diferentes e uma sirene em cada um. Exatamente aquele processo de montagem fordista. Não, o pessoal está rindo, mas é verdade, isso é exatamente isso que foi montado. E as pessoas não conseguem aprender num ambiente como esse. Eles ou ficam obsoletos ou ficam vagabundo. Na economia criativa, você tem que quebrar a sala de aula. Tanto que eu recomendo a vocês entrar na internet, pegar uma escola chamada Teleplan, que foi lançada na Suécia, em que eles começaram a escola do zero. Viu? Você vai gostar disso. Assim, olha, pegaram os arquitetos e falaram assim, me desenha a escola ideal. Como seria a escola ideal? Com os móveis ideais. E aí desenharam uma escola sem nenhuma sala de aula. Sem nenhuma sala de aula. E todos os móveis são cooperativos. E as crianças, evidentemente, aprendem. Então, eu só queria deixar esse desafio, que viu, Caim, num próximo projeto seu,
a gente tem que chamar, para estar na plateia, diretores de escola, secretários de Estado. Pessoal, se você quiser formar uma pessoa para esse ambiente, tem que ter uma outra sala de aula, ou não tem que ter uma sala de aula, ou a cidade toda tem que ser um processo educativo. É difícil convencer isso. Não, você sabe, na educação é tudo meio complicado, mas de qualquer forma, eu acho que tem um desafio para a elite, que vocês são, na verdade, vocês são elite da elite. Vocês são elite tangível que trabalha com o intangível, na verdade. E vocês têm que trabalhar, é verdade, vocês têm que trabalhar, chamar a Secretaria de Educação para dar uma resposta sobre isso.